Judas, versículo 1 ao versículo 4. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos, queridos, ao Senhor. Você que está desejoso, assim como eu, de que Deus fale aos nossos corações, ore. Deus Todo-Poderoso, indo ao trono da graça, Pai, jamais abrir os nossos lábios ou orar em nossos corações, Deus, frivolamente, Pai. Mas, Deus, saber que estamos diante do trono da graça. A nossa súplica, Deus, é de que o Senhor nos fale ao coração. Servimos a um Deus vivo e cremos que o Senhor fala, Pai. Que o Senhor opera, que o Senhor transforma, que o Senhor cuida do seu povo. Suplicamos então, Deus vivo, fala ao teu povo, pela tua palavra, pelo poder do Santo Espírito, Pai, em nome do teu Filho Jesus, o nome que está acima de todo nome, o único nome pelo qual importa que todo homem seja salvo. Amém. Queridos, Judas foi escrito com a finalidade de encorajar os crentes a permanecerem firmes na fé e também para combater os falsos crentes. Não os falsos mestres, como a gente viu em 1 João, mas aqui os falsos crentes. Em João nós vimos que, em 1 João nós vimos que eles estavam dentro da igreja. E aqui eles estavam vindo de fora. Eles simplesmente se filtraram. Eles entraram no meio da igreja. Talvez a igreja aceitou porque eles professaram a fé. Não, nós somos crentes. E aí não tem como você negar alguém. Eu quero ser membro da Castelo Forte. Eu quero ser membro da igreja de Cristo. Se ele disser eu creio em Cristo Jesus, e se ele não se opor à fé, e se ele falar que se compromete a viver por modo digno do Evangelho, então certamente as pessoas aqui estavam certamente no meio dos crentes, porque professaram a fé, porque disseram nós aceitamos isso que vocês creem, nós concordamos com isso. Então ouviram o Evangelho, estavam ouvindo e participando ativamente da vida da igreja. Então, mais uma vez, assim como eu digo em quase todas as cartas, urge o coração do seu servo, ainda que não seja um apóstolo, assim Judas, como Tiago não sendo apóstolo, mas foram autorizados pelos apóstolos e os seus escritos considerados como canônicos, como sendo Bíblia, como sendo infalível palavra de Deus, como inerrante palavra de Deus. Eu fico impressionado como Deus inspirou esse homem, também da mesma maneira como muitos outros que escreveram o Novo Testamento, com uma certa urgência. Eu vejo nessa urgência um desejo, uma preocupação, uma diligência por algo de muito importante, escrito por homens que não eram desocupados, mas que se dispuseram como instrumentos nas mãos de Deus. Ele começa a sua carta se identificando. A gente viu que João ele queria tirar o foco dele por completo, ou por algum motivo ele não quis se identificar por conta da perseguição. Mas Judas, ele assina, ele se identifica. Mas algo interessante que vale muito a gente notar com isso é o versículo 1, irmãos. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Irmãos,
Quem é esse Tiago? Lucas 6, versículo 16, Atos 1, 13, vai falar sobre Judas, filho de Tiago, que era um apóstolo. Era contado como um dos 12. Mas também Atos 5, capítulo 37, fala de outro Judas. Judas o Galileu, aquele revolucionário que foi morto pela crueldade dos homens. Também há um terceiro Judas chamado Judas Barsabás. Ele estava lá no concílio de Jerusalém. Foi o portador das cartas, ele que levou as cartas. Está lá em Atos capítulo 15, a partir do versículo 22, versículo 27 e versículo 32. E há outro Judas, a gente vê lá em Lucas capítulo 3, versículo 33, um ancestral de Jesus, está na descendência lá, na genealogia. Judas ou Judá, que é o equivalente, o nome grego Judas, o equivalente hebraico é Judá. E há Judas, que é o meio-irmão de Jesus. Judas, irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus, que nós vemos lá em Mateus 13:55 e Marcos capítulo 6, no versículo 3. Que é esse que nós cremos que escreveu essa carta. Não é nenhum desses 4 Judas que eu mencionei, muito menos o apóstolo, mas Judas, o meio-irmão de Jesus, mencionado lá no Evangelho, tá? No Evangelho de Mateus ou no Evangelho de Marcos. Esse Judas se identifica como o irmão de Tiago, mas não se identifica como o irmão de Jesus. Isso é interessante, irmãos, ele não se colocar como o irmão de Jesus, porque ele quer dar ênfase à igreja do seu relacionamento espiritual com Cristo e não o seu relacionamento físico. Ele não quer ser ouvido pela igreja. Ele não quer que a igreja dê credibilidade a ele por conta da sua carteirada que ele vai dar. Olha, aquele ali é o pastor fulano de tal. Certamente ele era pastor, era um presbítero da igreja, não apóstolo. Servo aqui, como os apóstolos se identificavam, como Paulo vai escrever inclusive aos Romanos. Alguém vai dizer, peraí, Paulo coloca servo ali, da palavra doulos, né? Um servo completamente escravo do seu senhor, não é equivalente a apóstolo, ainda que Paulo tenha usado. Mas então, veja, esse Judas aqui não é apóstolo, não quer dar uma carteirada e dizer, olha como eu sou o famoso irmão de Jesus, para que possa dizer, vamos ouvir. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Eu já ouvi pastores, amigos meus, são bem famosos, e eu não invejo eles. Eu quero que Deus multiplique cada vez mais a graça, a misericórdia, amor sobre a vida deles, assim como Judas também recomenda. Eu falo isso sinceramente, estão sendo usados na mão de Deus. Eu fico impressionado não com eles, mas com algumas pessoas, quando eles pregam um texto assim, igualzinho, talvez a pessoa já ouviu o seu pastor pregar, e as pessoas dizem, rapaz, que bênção, viu? Ele pregou o texto normalmente, como o pastor daquela igreja ouviu, e as pessoas se impressionam porque era um pastor famoso. Então veja, as pessoas abandonam os seus pastores, mas vão atrás daqueles pastores famosos, e a eles, né, eles dão ouvido. Se seus pastores são fiéis, tá? Veja, a credibilidade não deve ser dada a ele, a pessoa dele, mas aquilo que ele prega, aquilo que sai do púlpito, ele como instrumento na mão de Deus. Então veja, mais uma vez eu vou repetir, Judas não dá carteirada e diz, eu sou o irmão do Senhor Jesus, porque ele quer dar ênfase ao relacionamento espiritual que ele tinha com o nosso Senhor, e não no relacionamento físico. Vocês estão lembrados do que o próprio Cristo ensinou, e certamente ele aprendeu? Veja, Jesus, lá fora está lá tua mãe e teus irmãos. Veja, certamente Judas estava lá do lado de fora. E aí o que foi que Jesus disse? Ele está vindo aí falar com a gente, deixa todo mundo aí para vir falar com a tua família. Ele fitou os olhos nos seus discípulos e disse, quem é minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Então, veja, Judas ele quer que dê credibilidade, porque ele é servo de Cristo Jesus. Peraí, só porque ele é irmão, é só porque ele tem parentesco? Porque ele é servo do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, queridos, esse servo, como eu já disse, como o apóstolo Paulo colocava, irmãos, veja, isso é uma posição muito humilhante que ele se coloca. Para alguém que teria rapidamente nos nossos corações o privilégio, ele é privilegiado, vamos dar ouvido.
É muita humilhação ele se apresentar como esse servo, do grego doulos. Por que eu estou citando essa palavra grega? Irmãos, algumas palavras, no sermão de Romanos eu mencionei isso para a igreja, há muito tempo atrás. Algumas palavras são usadas para servo. E as palavras mais usadas são doulos, que ele usou aqui, que Paulo usa também aos Romanos. A palavra mistos e a palavra diáconos. Tem uma outra palavra, hiperetas, que eram aqueles condenados que ficavam remando nas galés dos navios, nas galeras dos navios, ficavam condenados a remar até morrer. Mas os mais usados eram essas três. Só que veja, mistos, a palavra grega para mistos é um trabalhador, é um servo que precisava receber uma remuneração. Ele precisava receber uma recompensa para que pudesse trabalhar e exercer o seu ofício com alegria e cumprir aquilo pelo qual foi designado a fazer. Ele precisava de uma motivação, de um estímulo. Esse era o servo mistos. Mas havia outra palavra também usada, que era o servo diáconos, da palavra diácono, diaconia, que é um servo voluntário. É alguém que se dispõe a servir a igreja do Senhor, como nós conhecemos o texto bíblico. As viúvas estão sendo esquecidas, vamos então eleger aqui homens cheios do Espírito Santo para que possam nos auxiliar e a palavra do Senhor não seja impedida. Ele não usou aqui Judas, meio irmão de Jesus. Ele não usou nem mistos, nem diáconos, mas ele usou doulos, que é muito mais do que um servo. A nossa palavra aqui, traduzida como servo, mais profundamente e mais fielmente traduzida, era escravo. No nosso português, como servo, para que pudesse não ficar uma linguagem tão dura, para que não pudesse ficar uma coisa assim meio estranha, servo. Mas veja, quando nós somos servos de Jesus Cristo, aí é onde está a nossa verdadeira liberdade. Nós somos livres de verdade quando não somos escravos desse mundo, quando não somos escravos do nosso coração, quando somos escravos de Cristo. Por quê? Porque quando nós estamos unidos, escravos de Cristo, nós estamos livres da nossa própria vontade. Porque veja, um servo, um escravo, doulos, ele não tem vontade própria. Um escravo, um servo, doulos, ele é alguém que não tem planos. Ele não planeja. Por que esse escravo, esse servo, ele não planeja? Porque ele vive na vontade do seu Senhor. Se eu fizer isso ou aquilo, como Tiago disse, se o Senhor permitir. Veja, não tenho planos, não tenho voz, eu apenas escuto aquilo que o meu Senhor, a vontade do meu Senhor, e assim eu cumpro mais profundamente então do que servo e escravo do nosso Senhor Jesus Cristo. É essa palavra que Judas coloca. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Que Tiago é esse, irmãos? Alguns Tiagos também, 5 Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu, Mateus capítulo 10, versículo 2. Tiago, filho de Alfeu, Mateus 10, 3. Tiago, o menor, está lá em Marcos 15, 40. Tiago, pai de Judas, está lá em Lucas 6, 16 e Atos capítulo 1, versículo 13. E também Tiago, o meio-irmão do nosso Senhor Jesus, que também nós podemos ver em Mateus capítulo 13, versículo 55, que nós cremos que é esse Tiago aí, também meio-irmão do nosso Senhor Jesus. Então vejam só, eu e Tiago, porque Tiago também quando escreveu não deu carteirada nenhuma, ele também se colocou como servo, ele não se identifica com torpe e arrogância. Veja, ele diz assim: aos chamados em Deus Pai, guardados em Cristo Jesus, chamados, amados e guardados. Eu me dirijo aos crentes. Veja, olha como é que ele identifica um crente no Senhor: aquele que foi
chamado, amado e guardado. Aquele que foi chamado por Deus, aquele que foi eleito por Deus antes da fundação do mundo, porque você foi pensado por Deus, você foi chamado por Deus antes mesmo de vir à existência. É como se ele pudesse dizer com outras palavras: não desperdice a sua vida. Você foi chamado por Deus, você foi separado por Deus, você foi escolhido por Deus. Não desperdice a sua vida. Eu estou me dirigindo a vocês, e é por isso que eu quero pregar para vocês, eu quero falar com vocês que vocês precisam manter acesa, viva a fé de vocês, não devem ouvir os mentirosos. Mas então, além de chamados, ele diz amados em Deus. Em meio a esse mundo mau, em meio a essas perseguições que vocês estão vivendo, em meio a esse mundo truculento, em meio a esse mundo cheio de decepções, esse mundo que de fato parece que conspira contra nós, e é uma verdade. Esse mundo jaz do maligno, nós vimos nos sermões passados, conspira de fato contra nós. Nós somos amados por Deus apesar de tudo. Irmãos, é algo que a igreja evangélica precisa experimentar. Irmãos, é uma verdade que nós precisamos parar de cantar como se fosse uma lenda. Eu vejo que a igreja evangélica canta muito sobre ser amado por Deus, mas veja, no seu semblante e na sua vida sendo vivida, nós vemos um povo desesperado, num povo que continua sedento de amor, um povo que continua sedento de atenção, de carinho. Nós vemos os crentes inquietos e para lá e para cá. Isso foi sempre. É por isso que Judas inclusive escreve: ei, vocês são amados de Deus, aquieta o teu coração. Ei, para dessa correria, para dessa angústia e desse a correr de um lado para o outro, de bater cabeça, de dar voltas e não chegar a lugar nenhum. Estou falando com um povo que é amado por Deus. Será que a igreja evangélica tem experimentado esse amor? Que amor, irmãos! Hoje o teclado não funcionou. Não experimentamos o amor. Se não tiver bateria, se não tiver pula-pula, se não tiver mantra com repetições, se não me levar ao choro, se não chegar ao emocionalismo estático da psicologia indutiva pela religião que tem funcionado entre aspas, eu não vou experimentar o amor. Essas são as declarações. Talvez eu e você já disse isso é amor. É quando eu saio de uma reunião onde aquela música me fez chorar. Quando ele não está falando nada disso, mas uma vida sendo vivida em intimidade com o Senhor. Onde você fala com Deus em oração, onde você tem livre acesso a Deus, e como você é privilegiado de ter um mediador que leva suas orações a Deus, você tem a liberdade de chegar a Deus, você faz uso desse privilégio maravilhoso, e você faz uso maravilhoso do privilégio de poder escutar a voz de Deus, abrir a Bíblia e dizer: fala, Deus, que o teu servo ouve. Ele diz então: e guardados em Jesus Cristo, ou uma melhor tradução no original, guardados para Jesus Cristo. Para qual finalidade? Qual é o fim principal? Para que tu foi selado? Para que tu foi marcado? Para que tu não possa ser perdido. Veja, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para as boas obras pelas quais antemão Ele preparou para que vocês, igreja, andassem nela. Então, simplesmente nessa saudação, Judas ele quer identificar com quem é que eu estou falando. Então eu quero que vocês prestem atenção. É isso que Judas quer fazer para chamar a atenção da igreja. Vocês entendem por que ele não disse que era irmão de Jesus? Porque ele sabe que essas três características da qual ele colocou aqui identificam um verdadeiro crente. Então certamente eles vão me ouvir. Ele diz então, irmãos, três coisas.
paz, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Irmãos, tão comumente usado, né? Misericórdia e paz pelos apóstolos, essa saudação em seus escritos. A paz, por sua vez, veja, irmãos, acabando o conflito que há, da minha agonia, da minha angústia. Veja, porque quando eu descubro que sou um pecador miserável, quando eu descubro que não tenho jeito para a vida, veja, não tenho como dar jeito, não tenho como resolver. Se eu sou um pecador, eu não consigo mais resolver esse problema que eu tenho. Se Deus odeia o pecado e o pecado habita em mim, então eu estou perdido. E aí então a misericórdia é apresentada, a misericórdia de Deus através de Cristo Jesus. Há uma salvação, há um caminho para você, há uma libertação para você, há vida para você de verdade. Então essa misericórdia apresentada, ela faz o quê? Ela resulta em paz. E a paz resulta em quê? No amor. Veja, o amor de Deus derramado pela minha vida, do qual eu posso derramar sobre a vida dos meus irmãos. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. O que o autor aqui está querendo dizer sobre vos sejam multiplicados, não é que ele está dizendo assim, eu vou lançar uma profecia e tome posse, tá? E as pessoas vão ser ali, porque ele disse que vai ser multiplicados. Ele está dizendo que vocês podem experimentar. É como se ele dissesse, está com vocês, está disponível. Terceira João falou até de prosperidade financeira. Assim como o espírito de vocês prospera, veja, já que o melhor vocês têm amadurecido na fé, têm crescido na comunhão com o Senhor, testemunho de vida, aproximação com Deus, intimidade com Deus, assim como está a tua alma próspera, eu te peço também que tu prospere financeiramente, para que a dificuldade financeira não seja um problema para a tua vida. Aqui, irmãos, ele está dizendo, veja, está com vocês a misericórdia, veja, a paz, o amor, elas podem ser cada vez mais multiplicadas. É interessante, irmãos, que ele não colocou acrescentada, mas ele colocou multiplicada. Quer dizer que isso pode ser sem medida, que você pode experimentar dessa misericórdia, você pode experimentar dessa paz, e você pode experimentar desse amor, cada vez mais, numa medida cada vez maior. Talvez há alguém aqui que nunca experimentou desse amor. Quando eu falo isso, que nunca experimentou, eu quero encorajar você a experimentar, mas eu quero que você se renda. Não, eu quero, eu desejo, mas a palavra do Senhor está dizendo, a oferta da graça em Cristo Jesus está dizendo, renda-se, arrependa-se do seu eu mesmo, arrependa-se do seu falso arrependimento. Se você nunca experimentou, a oportunidade é dada hoje a você. Graça, misericórdia, paz, amor, multiplicados sobre a vida de vocês. Irmãos, que maravilha ele dizer isso para a igreja. Após dizer todas essas coisas, ele vai dizer então, qual é o propósito da carta? O propósito de eu escrever para vocês. Ele identifica os crentes e diz, veja, o que é alvo da vida de vocês. Veja o que é que vocês podem colher. Veja como vocês são privilegiados e beneficiados. Veja o que é que está diante de vocês, povo de Deus. Versículo 3 então, queridos. Amados, ou caros amigos, ele colocou esse caros amigos, ou esse amados aqui, como João também colocou. Só que Judas colocou no contexto daquilo que ele já escreveu antes. Ele coloca dentro desse contexto do que ele falou, chamados, guardados de amados de Deus Pai, e depois ele fala misericórdia e paz e amor.
Então, unido a essas duas expressões de amor, ele coloca agora então a terceira vez: amados. É uma expressão fraternal, como vocês viram. Veja, mas ele repetir essa expressão aqui, repetir que eu digo daquilo que certamente ele leu em outra carta do apóstolo João. Ele viu que isso se aplicava bem, que o povo de Deus é um povo amado. Quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Já disse para vocês, quando ele usa essa expressão fraternal, ele está querendo preparar o coração daquelas pessoas. E eu posso dizer assim, rapaz, depois dessa breve saudação aí maravilhosa, a igreja já estava preparada, né? Mas então, para começar o assunto, ele usa essa expressão que prepara mais ainda, que continua preparando, né? Eu posso dizer, para que as pessoas possam entender o seu tom. É como aquela dificuldade que a gente tem de WhatsApp, né? Olha, a conversa do WhatsApp não dá certo, porque a gente não sabe o tom de voz da pessoa, sempre dá problema, é melhor a gente ver viva voz. A gente vê que, segunda epístola de João, em terceira ele vai dizer isso, melhor falar viva voz mesmo. Eu escrevi porque não tinha como deixar para depois. Aqui ele quer preparar o coração das pessoas para o que eles precisam ouvir. Destinatários, irmãos, também não sabemos os destinatários dessa carta. Nós vamos ver nos próximos sermões, se assim o Senhor permitir, que os destinatários da carta tinham um conhecimento muito grande do Antigo Testamento. Então acredita-se que era um público judeu cristão, judeus que se converteram ao cristianismo. Não importando de fato se não foi registrado, tá, o destinatário, as igrejas queriam ouvir, porque essa carta foi bastante circulada pelas igrejas. Essa carta foi uma carta que foi notório o quanto ela correu pela igreja de Cristo, e como chegou, como Deus preservou soberanamente ela para que pudéssemos ser edificados hoje como palavra infalível, inerrante dele. Ele diz então: quando eu tinha o maior interesse, quando eu estava me dedicando a escrever para vocês sobre a nossa comum salvação, eu fui obrigado a mudar de assunto para que eu pudesse falar de um assunto mais emergente. Eu ia falar sobre a doutrina da salvação. Eu estava me esforçando para escrever um texto maravilhoso, um work, para me escrever, sei lá o quanto, ele não diz mais o quanto e o que, mas nessas poucas palavras, a doutrina maravilhosa da salvação, daquilo que o povo ia se deleitar em ouvir, o modo como Deus salva, como Deus cuida, como Deus preserva o seu povo, como Deus mantém o seu povo. Ele diz então: eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por qual motivo ele se sentiu obrigado, irmãos, a deixar de escrever tal coisa para escrever outra, para exortar? O que era que alguém chegaria para aconselhar ele, se não fosse somente o Espírito Santo de Deus que inspirasse o seu apóstolo? Rapaz, vai exortar ninguém não. As pessoas estão precisando de palavras de amor, as pessoas estão precisando ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de ajuda, e chega na igreja para ouvir exortação. Eu me senti obrigado a corresponder, a escrever para vocês, exortando vocês, chamar a atenção de vocês. Literalmente a tradução do grego, sentar do lado aqui, me escuta, vou falar no teu ouvido,
bem direitinho para você ouvir. Sabe como um pai chama um filho? Vou falar muito sério com você o que você tem de ouvir. Uma exortação. Para que vocês possam batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Qual o motivo? Versículo 4. Observem o motivo, irmãos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito tempo foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Que motivo, irmãos? Voltando ainda àquela imagem de alguém aconselhando. Isso é motivo para que você pare de escrever um assunto e venha exortar a igreja? Porque certos indivíduos, deixa para lá, rapaz, deixa para lá, vai só gerar confusão na igreja, vai só gerar mal-estar na igreja, e vai gerar disse que me disse, isso e aquilo outro. De fato a igreja não deve ficar de bate-papo nem de troca-troca, não. Ou se arrepende, ou se submete, ou é disciplinado. Se não se submete à disciplina eclesiástica, a disciplina bíblica, que visa a restauração do faltoso, que visa a purificação da igreja e que visa a glória de Deus. Não se submete, expulse do meio de vós o iníquo, expulse do meio de vós o impenitente. Veja, ovelha se trata, se cuida, se pastoreia, se alimenta. Lobo se afugenta, lobo mata, lobo se expulsa, se afugenta. Ele então vai dizer: esse é o motivo pelo qual eu mudei os meus escritos, porque eu me senti obrigado, porque eu tomei conhecimento do que está acontecendo com vocês. Algumas pessoas, veja, se introduziram dentro de vocês. Irmãos, essa carta de Judas, ela é bem parecida com 2 Pedro. Depois vocês leem, vocês vão ver que é bem parecida. Algumas pessoas vão ficar, alguns teólogos, discutindo quem foi que foi primeiro escrita. Foi 2 Pedro ou foi Judas? Quem foi que copiou de quem? Não foi, irmãos, ninguém copiou. Certamente nenhum copiou de novo. É a inspiração do nosso próprio Deus frente à necessidade da igreja dele. Então veja, irmãos, introduzindo no meio de vós, com dissimulação, se fazendo de crente, cantavam as músicas, participavam das programações, respondiam às perguntas, eram batizados, dissimulados. E o que é que eles faziam? Transformavam em libertinagem a graça de nosso Deus. Irmãos, Judas vai dizer que essas pessoas, já está escrito, antecipadamente, já está escrito sobre essas pessoas já estão condenadas. Irmãos, que dureza essa palavra, que dureza essa pregação. Rapaz, tu parasse de escrever isso, Judas, para falar que essas pessoas aí, eles vão saber que é com eles, viu? Que eles são condenados. Você não está estimulando essas pessoas, não. Foram pronunciados para esta condenação. No sermão seguinte nós vamos ver os exemplos de condenação, de como é que Deus trata os ímpios, os impenitentes, aqueles que querem transformar a graça do Senhor em libertinagem. Aqui ele vai dizer, antecipadamente já foram pronunciados. Assim como vocês foram chamados, veja como vocês foram amados, guardados por Deus. Como nós vimos o processo de salvação da gente antes da fundação do mundo.
Essas pessoas também, ele está dizendo aqui, antecipadamente já foram pronunciados. Irmãos, esses pronunciados, né, ou escritos, vem uma dificuldade para as pessoas entenderem onde é que está escrito que eles foram. E a gente pode ver como todo um contexto das Escrituras. A gente pode ver então como 2 Pedro, que ele leu 2 Pedro e tomou isso daí. A gente pode entender assim também. Algumas pessoas acreditam que ele pegou um texto que não foi tornado como bíblico, como canônico, um texto espúrio, né? Mas que estava falando a verdade, que fala sobre o pronunciamento da condenação desses. Há algumas especulações, ou como nós dizemos, olha, não está escrito no livro da vida, como nós lemos outros textos da Bíblia que vai falar. Eu creio que ele pegou da própria Escritura e saber que eles foram eleitos para condenação pela sua própria culpa, são culpados. E ele diz então que eles simplesmente ouviram a doutrina da graça. Veja, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor sobre suas vidas, a paz que Ele concede. Eles diziam assim entre os crentes: ei, nós já fomos libertos, nós já fomos perdoados, nós já fomos salvos, agora é só se jogar à vontade, é só se jogar à vontade no pecado, pois não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora nós podemos nos lançar na escravidão do pecado novamente. Irmãos, para que a gente possa entender, veja, essa palavra libertinagem, da qual eles se apropriavam da pregação da palavra, da doutrina da graça, do favor imerecido de Deus. Veja, do fato de Jesus Cristo ter ido para a cruz do Calvário, de ter sido um planejamento, um consentimento mútuo do Pai entre o Filho, de morrer por nós, pelo meu povo, sim, eu irei morrer. Enfrentou a morte de cruz, a morte mais vergonhosa, e a maior vergonha dele não foi por causa da cruz romana, a maior vergonha foi receber nele o meu pecado e o seu. Ele submeteu a isso. Veja, ficar sob o poder da morte 3 dias. Irmãos, para que alguém pudesse dizer, todo esse sacrifício foi feito. Veja o que as pessoas diziam: agora vamos viver à vontade, despreocupado com um pecado. Vamos viver à vontade nossa vida no pecado. Parece ou não, queridos, aquilo que a igreja evangélica moderna tem pregado indiretamente, irmãos. Porque se a igreja evangélica moderna não estiver pregando isso, as pessoas não estão entendendo a pregação, pois estão vivendo em libertinagem. Para vocês terem uma ideia, essa palavra libertinagem, ela é tão pesada, mas é tão pesada, que essa mesma expressão no grego é a que Pedro usa em sua segunda carta, 2 Pedro capítulo 2, versículo 7, quando ele quer reprovar a conduta homossexual vergonhosa dos sodomitas. Essa expressão aqui é a mesminha que Judas toma emprestado, é a mesma que Judas usa, libertinagem. Aí vocês podem ver até onde é que essa expressão alcança da depravação do homem. Quando eu digo o homem se lançar completamente no pecado, eles negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Negam o único Senhor, soberano Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eles colocam soberano ao Senhor Jesus Cristo. Interessante. Único, para dizer, você não é dono da sua própria vida. Não há nada, absolutamente nada seu. Se você é crente, que Deus não diga, é meu, pertence a mim, e eu comprei com sangue. Não há absolutamente nada na vida do crente que Deus não reivindique, que é dele, que ele comprou com alto preço. Mas aqui então, esses dissimulados, esses falsos crentes, viviam no povo de Deus, e eles não se submetiam à palavra.
Esse negar aqui eles não se submetiam à soberania, ao senhorio de Jesus Cristo. Viviam no pecado, e quando alguém dizia, o Evangelho diz isso, nós não vamos ouvir. Nós somos crentes, vamos cantar graça, superabundante. Aquela palhaçadazinha que a igreja evangélica fica cantando, sabe nada do que está falando. Eu nunca vi falar tanto de graça, e ainda criticamos o catolicismo romano, quando falam sobre graça. Quando dizem que domingo sem missa é uma semana sem graça, criticamos, mas parece que eles entendem mais do que a gente, porque o povo de Deus pouco valoriza o culto, o ajuntamento solene, a adoração ao Deus Trino, ao único Deus vivo e verdadeiro. No nosso culto nós não sacrificamos Cristo em todo culto, que é o significado da missa, porque a nossa fé de uma vez por todas foi entregue. Mas vejam só, parece que nós não entendemos o conceito de graça, não nos submetemos ao seu senhorio. Entendemos um pouco a necessidade de Judas escrever. Eu preciso dizer a vocês, crentes, que vocês precisam lutar, porque essa conversinha sempre vai estar no meio da igreja. Queridos, quando ele usa aqui no versículo 3, exortando a batalhardes diligentemente pela fé, esse conceito de fé aqui é aquele mesmo conceito que eu tenho insistido. Fé não é uma grife, fé não é um acessório. E quem criou essa marca fez bem, porque parece que o crente usa a fé como um acessório. Ele usa quando bem entende, no momento conveniente. Parece que acertou bem o cara que está ganhando milhões com isso. Mas vejam só, o conceito de fé, veja, nos dado, porque nós não tínhamos pelo ser e pela obra de Cristo. Quando eu entendo isso, veja, eu sou exortado a não perder isso de vista, a não jogar isso pelo ralo e simplesmente viver uma vida de libertinagem, dissimulação, porque eu nunca vi o povo insistir dentro da igreja evangélica. Isso não é novo, isso não é novo. Me perguntem qual o interesse do povo estar dissimulado dentro da igreja. Eu não sei, irmãos, eu não sei. A gente toca um instrumento agora que está tocando, mesmo com chiado, isso parece que, né, naquela época cantando a capela, cantando sem nada, parece que isso atrai, as pessoas querem, o ser humano quer estar ali, não parece que é porque a igreja evangélica dá atenção, né? As pessoas estão ali, eu quero estar no meio de gente. Eu só consigo entender uma coisa: se eles não tinham louvorzão para esse povo estar dissimulado lá dentro, veja, se eles não tinham esses encontros de bandinha para estar tocando carnavalzinho dentro da igreja, se não tinha bandinha aqui, certamente, irmãos, eram usados pelo diabo, mensageiro dos infernos. Porque, irmãos, já disse que eles foram predestinados para condenação, já foram de antemão pronunciados, antecipadamente pronunciados para condenação. A gente nunca quer ver, né, aquela pessoa dissimulada como um ser das trevas, como um filho de Satanás. A gente não quer ver igrejas como sinagogas de Satanás. Mas então algo tão incrível ele coloca: eu exorto vocês, igreja, por esse motivo, a batalharem. Irmãos, batalhar aqui é lutar mesmo. Aqui é uma expressão de guerra mesmo. Isso aqui é você lutar sem distração. É você lutar se esquivando dos ataques. É aquela luta que, se você se distrair, você vai levar uma espadada, você vai ser atacado, você vai ser ferido e você pode morrer. Então, essa expressão batalhados, essa luta aqui, é de uma tensão mesmo, é de uma guerra, é de uma briga sanguinária.
Por quê? Porque nessa luta alguém quer a tua morte. Porque alguém quer destruir a tua fé, alguém quer apagar a tua fé, alguém quer mortificar a tua fé. E ele vai dizer: não fique inoperante, veja, não cochile, porque você está sendo atacado. É isso que a igreja evangélica precisa entender. Nós estamos sob ataque, irmãos. Nós não podemos dormir, não há tempo para dormir, não há tempo para descanso. Diligente, um guerreiro, um soldado de Cristo, ele é diligente. Ele não dorme, ele não pisca, ele espera. Um bom soldado não dorme, ele espera. Ele sabe que em qualquer momento, onde ele não espera, porque o inimigo é astuto, e por onde ele não espera, vai vir um ataque. É sobre essa luta que ele está exortando que a igreja evangélica lute. Eles querem enfraquecer a fé de vocês, e para isso ele vai usar exemplos, irmãos. Eu quero encerrar com isso, tá? Veja, quando ele identifica quem são vocês, isso é a primeira coisa. Vocês são identificados como o povo de Deus, povo de Deus amado, povo de Deus chamado, povo de Deus guardado. Você diz assim: amém, sou eu. Ou então, a partir dessa noite em Cristo Jesus, eu também sou, eu quero ser. Então veja, é dito a você: levante-se, soldado, levante-se, e a armadura da fé é lhe dada. Veja, vai ter exemplos para que você possa ver que há outra forma de ser crente. Você pode viver dissimuladamente. Não, você não deve vestir essa fantasia de um dissimulador, de um libertino. A sua armadura é a armadura da fé. Defenda-se com o escudo da palavra de Deus. Veja, irmãos, lá em Efésios nós vamos ver sobre a armadura da fé. Queridos, a terceira e última coisa: submeta-se a Cristo. Submeta-se ao seu Senhor soberano, ao general, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque nele, queridos, a vitória é garantida. Ele venceu por nós. Então, irmãos, batalhar, lutar, sabendo que mesmo com algumas feridas, com alguns arranhões, essa vitória já foi dada, essa luta já foi ganha. Quão confortador é para o povo de Deus lutar. Queridos em Cristo Jesus, a mim e a você, a palavra do Senhor nos exorta: lutem, 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 não esmoreçam, em nome de Cristo Jesus, pois não somos dissimulados, nós somos verdadeiros, porque cremos em Cristo Jesus, a verdade, o caminho e a vida. Amém?